O julgado que eu vou comentar hoje, ele não é muito recente, tem cerca de 2 anos e pouco, 2 anos e meio, mas ele é muito importante para que a gente possa entender a construção do que o tema 677 foi alterado e foi reconcebido no ano passado, e também o próprio processo de execução ou cumprimento de sentença na interpretação do STJ. O recurso especial 2007874 foi julgado no final de 2022 e publicado no começo de 2023, e a questão julgada pela terceira turma com a ministra Nancy era sobre um processo de cumprimento de sentença em que o executado deposita o valor que o exequente executa, mas ele deposita como meio de garantir o juízo e ele impugna o cumprimento de sentença. Então tem uma impugnação ao cumprimento de sentença. E aí a discussão é essa garantia do juízo, esse depósito que gera efeito suspensivo na impugnação ao cumprimento de sentença sem outros meios de expropriação, tendo que buscar o patrimônio do executado. Quando se julgar o cumprimento de sentença e se esse depositante, o executado, se ele perde, ou seja, ele não tinha razão, impugnou, demorou tempo, ele terá incidência de multa e honorários advocatícios ou não, né? Por quê? Porque a gente sabe que o artigo 523, parágrafo 1º do CPC fala que uma vez que você intima o advogado do executado para que o pagamento seja realizado em 15 dias e se não for realizado, vai incidir multa e honorários, multa de 10%, honorários de 10%. A grande questão é, ele depositou, impugnou, perdeu. Esse depósito retira a multa e honorários, e o entendimento nesse recurso especial, e passou a ser entendimento do próprio STJ, é que não retira. O que significa isso? Significa que ele deposita, garante o juízo, não vai ter a suspensão, não vai ter nenhuma penhora, nenhuma busca, suspende a execução em relação à busca de meios expropriatórios, porque ele já garantiu o juízo, tem o seu julgamento da impugnação. Se ele ganha, o dinheiro volta para ele, ele não precisou arcar com multa e honorários. Mas se ele perder, o valor que ele depositou não tinha multa e honorários e vai ser acrescido para fins da execução de multa e honorários. Esse é o entendimento que depósito não pode ser considerado pagamento. E como não é pagamento, e a ministra Nancy na relatoria foi muito clara em relação a isso, que a não inserção de multa e honorários é pelo pagamento. Como ele depositou e não pagou, então isso não será considerado pagamento, e se ele perder a impugnação, o cumprimento de sentença, vai ter a incidência desses dois pontos. E essa é a explicação do julgado e como que isso influencia o tema 677. O tema 677 é justamente que quando se deposita judicialmente, a correção monetária e a atualização, os juros moratórios, antigamente pelo tema 677, na sua versão original, ele ficava vinculado, ou seja, o valor que eu depositei já me daria a quitação eventual, e o tempo de 2, 3 anos, é o tempo que se julgasse a impugnação, a discussão sobre isso, seria somente na indenização pela correção da caderneta de poupança do depósito judicial. E depois desse julgado que eu comentei sobre honorários e multa, se reviu esse tema e disse não, o tempo vai correr contra o devedor e não contra o credor. Então, por isso, esse julgado sobre o pagamento ser uma coisa e o depósito ser outro, ele influencia com que posteriormente o próprio STJ
Mude o repetitivo 677 para dizer não. Se você depositou e não liberou para pagamento, vai continuar tendo juros moratórios, vai continuar tendo a correção monetária e o valor da caderneta de poupança vai servir basicamente para abater da eventual atualização. Isso mostra os dois julgados de modo correlato, o recurso especial 2007874 e o tema repetitivo revisitado, revisto 677, demonstram uma proatividade para o credor, um pensamento da execução para beneficiar o credor e não o executado. Então, esses são as interligações e a estratégia que você tem que ter na sua advocacia para o enfrentamento tanto do depósito para fins de impugnação, quanto a incidência pelo tema 677 de juros moratórios e correção mesmo com depósito judicial realizado. Até o próximo.